O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus de hoje fala do sacerdócio de Cristo. Então vamos lá. Quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento? Eram aqueles descendentes de Arão, da tribo de Levi. Então, sacerdotes, para ser sacerdote no Antigo Testamento, tinha que ser da tribo de Levi. Bem, Jesus é da tribo de Judá. Só que no Antigo Testamento existiu um personagem chamado Melquisedeque, que ninguém conhecia a origem dele, e que se aproximou nada mais, nada menos do que de Abraão, que é o pai dos povos do Antigo Testamento. E Abraão pediu a bênção e devolveu o dízimo para ele. Ora, se Abraão foi abençoado por ele e ainda devolve o dízimo, provavelmente Melquisedeque está acima de Abraão. Concorda? O que o autor de Hebreus faz? Ele justifica o sacerdócio de Cristo, sem ser da tribo de Levi, da mesma forma que Melquisedeque. Porque Jesus também não tem a sua origem um pouco misteriosa, a parte divina, tem a origem humana de Maria ali e José. Mas não é totalmente, né? E ele está acima de todos, a tal ponto que o sacerdócio hoje é o dele, né? Ou seja, ele foi quem foi a própria vítima no Holocausto. Ele reconciliou a natureza humana com o Pai, porque ninguém pode restabelecer justiça se não tiver o mesmo nível de dignidade. Por exemplo, não existe justiça entre filho e pai, porque o filho nunca vai pagar o que os pais fizeram. Então a gente tem, ao invés de falar de justiça entre filhos e pai, a gente põe a virtude da piedade, por exemplo. Mas não existe justiça entre seres, não tem como restabelecer justiça entre seres diferentes, né? Deus está muito acima de nós. Ele sim, ele tem a mesma natureza divina também. Então ele pode restabelecer a justiça perdida. Então o sacerdote único é também vítima, holocausto. Não precisa mais de nenhum outro animal. O bispo participa plenamente do sacerdócio de Cristo. E o padre, como colaborador do bispo. Eu também participo diretamente do sacerdócio de Cristo. Não pleno,
como bispo, mas diretamente do sacerdócio de Cristo. E Cristo cabeça, né? E o diácono participa diretamente do sacerdócio de Cristo, como colaborador principalmente do bispo, mas como Cristo servo. Então, o sacerdócio que existe hoje é só o de Cristo. Tanto é que na hora da consagração, eu falo como em primeira pessoa. Tomai todos, comei, isto é o meu corpo. Eu não vou dizer, ele disse que esse é o corpo dele. Porque naquele momento, pela consagração e a sucessão apostólica, para ter a Eucaristia tem que ter sucessão apostólica, imposição de mãos desde os apóstolos até hoje. Pela sucessão apostólica e imposição de mãos que eu recebi, naquela hora eu ajo em persona Christi, na pessoa de Cristo. Várias, não foi nem só uma não, muitas outras pessoas já viram, por exemplo, na hora da consagração, minha mão sangrando, pingando. Até criança já viu, na verdade. Adultos viram. Porque Deus dá uma visão mística de que naquele momento não sou eu. É o próprio Cristo que faz a consagração. Por isso que eu digo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então, toda hora dos sacramentos, né? Eu te batizo, é Cristo que batiza. Eu te absolvo, é Cristo que absolve. Todos os sacramentos são a continuação de Cristo na história e continuação do sacerdócio de Cristo na história. Aí, foi a ele que Abraão entregou o dízimo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça. E depois Rei de Salém. Sem pai, sem mãe. Jesus tinha mãe, tudo. O Pai eterno, né? Sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. Ninguém sabe de onde ele veio, não sabe de onde Melquisedeque foi. Assim como Jesus também não tem fim, né? Tentaram matar, mas ele ressuscitou. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. O único sacerdócio que existe é o de Cristo. Nós participamos do sacerdócio de Cristo, né? E o sacrifício que se faz presente no altar é o mesmo de 2000 anos atrás. O que acontece é que na hora que eu levanto a hóstia, o céu se abre. O Eterno toca o tempo. Entende? O Eterno, o mesmo Eterno toca o tempo. O sacrifício que foi cruento, com derramamento de sangue, aqui se faz incruento, sem derramamento de sangue, a não ser nos milagres eucarísticos de padre que não acredita. Como eu acredito, acho que não vai ter milagre aqui não, né? A não ser que Deus queira fazer para ficar paraúna famosa, né? Mas eu não creio que Deus vai fazer para eu acreditar. Eu tenho plena certeza que não é pão mais depois da consagração. Mas nos casos do milagre, aí Deus permite que seja cruento, derrama sangue, né? Mas não é o normal. E as hóstias que foram milagrosas não foram dadas em comunhão, foram separadas, né? A de Lanciano está no ostensório lá em Lanciano. Eles não deram a hóstia que virou sangue, porque senão ninguém consegue. Então o sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, o mesmo de 2000 anos atrás, o mesmo que nos redimiu, que não precisa mais de animal. Então qual que é a única forma que nós temos de participar? O batismo do leigo, e o meu batismo também, nos faz participar do sacerdócio comum de Cristo. Além do sacerdócio comum, eu tenho o sacerdócio ministerial de Cristo. O batizado tem o sacerdócio comum de Cristo, que faz o quê? Que faz que você seja capaz de se unir ao sacrifício de Cristo como holocausto, para salvar almas. Por isso que eu falo que a pessoa acamada, para a sociedade moderna, é inútil. Vamos fazer eutanásia. Mas o demônio sabe que uma pessoa acamada,
se ela oferece a sua vida em holocausto, ela salva mais que muitos blá 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 de padre aqui. Ela salva o mundo inteiro. Se ela se consumir, batizada, a pessoa batizada, porque ela participa do sacerdócio. Ela diz: eu vou oferecer todas as humilhações, todas as dores, tudo pela salvação do padre, dos paroquianos, da minha família. Tem um poder extraordinário, certo? Tem um bispo, não sei se ele, acho que não foi beatificado não, tem o Fulton Sheen, ele diz também que o padre e o bispo têm que entender que essas palavras aqui não são teatro. Ou seja, eu só não me transformo em Cristo ali teatralmente. O padre tem que ser o primeiro a se entregar como vítima também. O sacerdote também é vítima do altar, assim como Cristo é. Não é só teatrinho, né? Aqui tá bonitinho, eu me entro como vítima. Depois na vida, não. O padre é vítima, junto com Cristo. Isso é importante, né? Porque o padre tem que se consumir. O celibato também é para ajudar nisso, de se consumir de amor. Bem, e o Evangelho hoje, de novo, é sobre o sábado. Nós falamos ontem, mas por que a igreja coloca de novo? Para dizer que o sacerdócio de Cristo é a nova lei, que é o amor. O amor. Então, supera toda lei mosaica, todo legalismo do Antigo Testamento. O amor, né? Nós temos que, nenhuma lei consegue esgotar tudo sem o amor. Ela é insuficiente. Por exemplo, passar no sinal vermelho é proibido? Sim. Se tiver o pardalzinho ainda, piorou. Sinal vermelho, pai infartando, o que você faz? Não pode. 60, 59, 58. Seu pai está morto, né? A mulher dando a luz. Você vai ficar lá? Você vai olhar se não vem carro e voar no sinal vermelho. Concorda? E o pardalzinho, vai tirar foto? Vai, você vai pagar multa. Mas é pecado? Não, se você olhou direito, né? Porque o amor supera a lei. Então ali é um caso especial. Por isso que as ambulâncias têm que sair, né? Então, a lei nunca é capaz de abraçar tudo. Só o amor. Se a igreja fecha 6, aí vai o guardinha, vamos supor que tem um guardinha aqui, e chega uma família da roça que furou o pneu, que não deu conta de chegar a tempo, sujo, porque trocou o pneu na chuva, aí entra na porta, tá fechando? Tá. Não, é porque eu queria fazer adoração, tudo, mas a gente furou o pneu. Sinto muito, aqui a paróquia fecha às 18. Ele está cumprindo a lei? Está cumprindo a lei. Mas isso é legal para uma igreja? Não, pois não. Eu tenho tempo de ficar um tempo aqui. Pode ir lá, fica alguns minutos na capela. Ou se não tem tempo, eu vou ligar para alguém que possa vir fechar a igreja. O amor é aquele que consegue abraçar o que a lei não abraça. Se o guardinha fecha a igreja, ele está cumprindo a lei, mas ele não está sendo amoroso. É injusto quase. Nem é injusto, é falta de caridade com a família que veio de longe. Entenderam? Então o amor é a plenitude da lei. Só a lei não dá conta. Então, sábado não pode curar? Mas como assim, você está doido? Fazer o bem no sábado. O amor é a plenitude. Fazer o bem no domingo. Visitar os idosos, uma casa de acolhida.
A Fazenda da Esperança, o encontro é no domingo. Como assim não pode fazer? É caridade. Vai a família toda, leva os meninos. Aliás, nem sei se lá pode levar crianças. Mas, sei lá, leva numa creche, num orfanato. A plenitude da lei é o amor, que nasce do sacerdócio de Cristo, que é vítima, holocausto, por amor. Entenderam? Essa é a ligação que a igreja faz. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos holocaustos de amor. Assim seja.